pouquinho, mas aí, foi. Então hoje a gente vai fazer uma degustação. Vamos passar por COSIF. É uma matéria que ela basicamente ela está toda lá no site do Bacen, né? Não sei se vocês, acredito que todo mundo consultou, né? A gente tem os PDFs ali, tem alguns vídeos também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo edital está aqui nesse site do Bacen, tá? Então, está aqui em normas básicas. Aqui tem princípios gerais, instrumentos financeiros, arrendamento mercantil, tudo isso aqui está no edital. Alguns itens não estão aqui. Por exemplo, o item 11 não está, o item 12, mas a grande maioria, ele repetiu exatamente isso aqui. Até a auditoria independente, quando saiu o edital, eu fiquei bem preocupado, assim, porque a auditoria é um mundo, é uma disciplina extra. Mas a gente deve se ater somente aqui ao que está no COSIF mesmo, tá? Que não é muita coisa. Aparenta ser muita coisa, mas assim, é menos que um PDF, tá? E é uma leitura, assim, que ela é uma leitura boa, assim, tá bem escrito, assim, não é muito maçante, tá? Nos encontros, vocês viram que a gente tem critérios de instituições financeiras e administrador de consórcio, né? Nos encontros, como o nosso tempo é limitado, eu dei preferência para instituições financeiras, que é o que movimenta mais recursos e é mais fiscalizado, né? Demanda mais fiscalização na parte do Bacen. Então, administradoras de consórcio, aí sugiro que vocês deem uma passada, deem uma lida, mas a gente vai focar aqui nas instituições financeiras e em alguns procedimentos contábeis também, que é essa parte aqui de procedimentos também, tá? Mas aqui tudo praticamente todos os itens a gente tem essa divisão: instituições financeiras, administradoras de consórcio e procedimentos contábeis. Algumas coisas eu já identifiquei que são diferentes e que são importantes aqui para administrador de consórcio, a gente vai ver, mas não é tudo, tá? Principalmente na parte de arrendamento mercantil, de imobilizado, que tem algumas diferenças na parte da administradora de consórcio, tá? Aqui imobilizado de uso, isso aqui tem umas diferenças importantes. Então, isso aqui vai ser o guia, tá? Eu não vou me guiar pelo PDF do Estratégia, mas também acredito que todos já deram uma boa passada, né? Pelo PDF do Estratégia. Mas eu vou me guiando por aqui e vou disponibilizar algumas questões inéditas também, tá? Mas são questões assim, tipo, vou pegar um trecho aqui, vou colocar um não, trechos importantes, né? Não qualquer trecho. Até por sinal, esse aqui é um trecho importante, ó, na aquisição a prazo de ativos imobilizados de uso, diferença entre o preço à vista e o total de pagamentos deve ser apropriada mensalmente. Isso aqui, na contabilidade societária normal, é a empresa que decide como que ela vai fazer essas apropriações. Agora, como o Bacen é um órgão fiscalizador de diversas instituições, ele tem que ter uma forma de comparar essas apropriações. E aí a forma foi engessar o COSIF para essa apropriação mensal, tanto de despesas quanto de lucros, para depreciação, principalmente, para ele poder conseguir comparar uma depreciação de um banco com a de outro. Tá? Então, isso é um ponto divergente da contabilidade normal, que pode ser uma questão de prova. Então, tem bastante cara de questão de prova, principalmente aqui o pro rata temporis, aqui é proporcional ao tempo, né? Então, tipo, se for 15 dias, vai ser a metade. Então, isso aqui é um bom trecho para fazer uma questão. Pode trocar aqui por apropriada semestralmente, ou um outro termo latim aqui que não pro rata temporis, para a gente ir gravando essa letra de lei. Tá? Então, isso aí eu vou fazer para vocês torno aí de umas 100 questões, só de letra de lei mesmo, para vocês irem gravando. Então, pessoal, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou começar aqui com as questões já. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, vou fazer aqui as questões, partir para as questões.
E aí, eu gostaria, assim, que quem tiver algum entendimento aqui ou alguma dúvida sobre algum trecho da questão, pode abrir o microfone aí e fala, por que que isso é assim? Eu vi que tal coisa é de tal jeito, ou pode dar uma contribuição mesmo também. O grande ganho que vocês vão ter no estudo acompanhado é, é com as contribuições de vocês, tá? Porque quando a gente vence a barreira, assim, de falar e de participar, isso já deixa o nosso cérebro num estado de alerta, e aí tudo que a gente for falando ali vai tatuando no nosso cérebro, e isso vai gerar uma memória, um gatilho, que na hora da prova, se vocês passarem por alguma questão que fale sobre aquele tema, vocês vão resolver em 10 segundos ali. Vocês vão ver que vai ser muito, vai ser muito rápido a recuperação, e isso, o tempo, né, em prova é muito importante. Então, vocês tiverem aí na cabeça, podem compartilhar, não tenham vergonha, tá? Porque a ideia é que a gente participar mesmo, se expor, não tem problema. É, e isso vai gerar muitos ganhos, tanto para quem está vendo, quanto para quem está compartilhando esses insights, tá? Então, essa primeira aqui, ela diz assim: no que se refere ao COSIF, uma questão do SEBRASP, né, de 2013, da prova do Bacen. O objetivo básico do conjunto de demonstrações financeiras é o fornecimento de informações que visem garantir uniformidade, a obtenção e a divulgação de informações econômico-financeiras atualizadas, de modo a atender o maior número possível de interessados no desempenho das atividades sociais do sistema financeiro. O que vocês acham dessa questão aqui, a questão do SEBRASP? É bem a forma de escrita, assim, do SEBRASP, uma escrita, às vezes, meio pesada, que a gente tem que ir separando em partes para conseguir entender. Ela, ela dá uma complicada, assim, no português. Tem alguns termos, assim, que deixam a gente em dúvida, por exemplo, que o garantir. Deixa eu voltar aqui. Garantir é uma palavra que, às vezes, intuitivamente a gente olha e parece assim, não, vai ter que fornecer todas as informações, com certeza tem que acontecer isso, mas não é bem assim, tá? Garantir vai ser feitos os maiores esforços para aquilo acontecer, mas pode ser que não aconteça. Então é uma forma mais abrangente, assim, que é cobrado, tá? Mas vamos lá, pessoal, o que vocês acham dessa? Certo ou tá errada? Correto, né? A Ana Beatriz colocou ali, Leonardo também colocou. Se vocês quiserem marcar com a mãozinha ali tem as reações ali embaixo, né, para cima ou para baixo. A maioria das questões são do Sebrasp, tem questões de outras bancas também. Aí só para eu ver como que tá o entendimento de vocês aí. Tá certo, né? O COSIF basicamente é contabilidade aplicada a instituições financeiras. Então tem algumas características que o Bacen impõe justamente para facilitar a fiscalização. Mas basicamente é uma contabilidade, né? E na contabilidade, a gente tem aqui as demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, que são publicadas. Então, ela é publicada justamente para atender isso aqui, o maior número possível. Então, pessoas que não estão dentro da entidade precisam ter acesso a algumas informações para tomada de decisão, de empréstimo, ou de compra de ações, ou para fazer alguma análise. Então, a ideia é ser um relatório geral, tá? De propósitos gerais, que atenda o máximo possível de pessoas, observando custo-benefício. Mas ela está correta, tá? Não tem nenhum tipo de... Uma coisa que pode complicar aqui é confundir aqui o objetivo das demonstrações com o objetivo do COSIF, talvez, tá? Mas ela só é um pouquinho difícil, assim, de organizar as ideias ali, mas no mais ela é tranquila. Essa outra aqui, considerando o COSIF, julgue o item a seguir. Segundo o COSIF, o ativo e o passivo das instituições financeiras são desdobrados em grupos, subgrupos, desdobramentos, títulos e subtítulos, com o objetivo de evidenciar a fonte do recurso, direcionamento do crédito e a natureza das operações. O que vocês acham dessa, pessoal? Certa ou errada?
Tem, ou tem algum ponto ali que vocês estão com dúvida, querem esclarecer? Se tiver algum ponto específico ali, podem abrir o microfone e a gente vai aprofundando. Tá? Eu acredito que está certo. Tá correta. É o que tá é o que o COSIF prevê mesmo, esse desdobramento, né? A gente tem grupos que vai ser ativo, passivo, aí dentro dos grupos a gente tem os subgrupos, vai ser o ativo imobilizado, ativo intangível. Depois temos desdobramentos, títulos e subtítulos. A gente tem que gravar aqui o que vira sub, tá? Então, tem grupo e subgrupo, desdobramento, título e subtítulo. Além disso, na anotação ali do COSIF, a gente ainda tem depois desses números aqui, a gente tem o termo de verificação, tá? Que faz parte também do número do COSIF, mas é só um termo para. É feito um cálculo ali para ver se aquela subconta bate com o seu termo de verificação, tá? Mas acaba não faz parte da classificação em si. E o objetivo dessa classificação do ativo e passivo é mostrar da onde que vêm os recursos e para onde que vão, né? Porque aqui ele fala em fonte de recurso, direcionamento de crédito, porque no ativo e passivo, balanço patrimonial, né? A gente tem ativo e passivo. O passivo é dividido em passivo de terceiros, que são empréstimos, financiamentos, obrigações, e o patrimônio líquido, né, que é o passivo dos proprietários, dos sócios proprietários. Então, aqui são as contas que aumentam a crédito, e também é chamado de origem do recurso. Então, a origem ou é do patrimônio dos sócios ou é de empréstimos. E esses valores, esses recursos, eles então são originados aqui no passivo e são aplicados no ativo. Aplicação é o termo que a gente chama do ativo. Então, por exemplo, se um sócio faz uma participação lá em dinheiro, isso aqui ele vai ser aplicado em caixa. Se a companhia faz um empréstimo e compra um empréstimo não, um financiamento para comprar um veículo. Então ele vai ficar devendo aqui um financiamento e vai aumentar aqui o ativo imobilizado com um veículo. Vai ser aplicado aqui. Então aqui a gente tem contas que aumentam a débito, que são as aplicações, e aqui a crédito são as origens dos recursos. Tá? Ainda a gente tem as contas retificadoras, que são contas importantes, e são importantes aí para o Bacen, principalmente conta de provisões, de ações em tesouraria, depreciação, são contas que elas têm um comportamento diferente. Então, as contas retificadoras que estão no ativo, elas vão aumentar a crédito e elas vão diminuir o valor das subcontas aí que elas estão vinculadas, tá? Mas essa aqui está correta. Então, aqui o objetivo é evidenciar essa fonte, a origem, a aplicação, para onde ela vai ser direcionada, e a natureza, que como que se configurou a operação. Né? Então, a gente tem diferença entre financiamento e empréstimo, ativo intangível, ativo imobilizado, mas está correto isso aqui. Pode falar, William. Bom dia. Essa conta retificadora, né, que eu vejo em muitos artigos do COSIF, porque eu realmente comecei a estudar contabilidade agora só pelo COSIF, então estou tendo muita dificuldade nessa matéria. Essa conta retificadora, ela, tanto no ativo quanto no passivo, ela aumenta a crédito, então? Não, ela vai ter um comportamento inverso. Tá? Por exemplo, a gente pode ter no ativo, a gente tem ativo
imobilizado. São máquinas, veículos imobilizados. Então, vamos imaginar que tem um cofre de um banco que vale 200 mil. Ele foi adquirido lá o valor da operação. Esse valor da operação não é só o valor que ele custou, tá? Ele pode agregar frete, seguros, custos de instalação. Então, no todo ali, depois que a gente já ativou todo o valor, ficou 200 mil. Esse cofre, ele vai ser depreciado, tá? Então, com o tempo, ele pode ter uma depreciação, seja por obsolescência de tecnologia, seja por desgaste. Então, ele vai ser depreciado. E essa depreciação, então, é uma conta retificadora. Ela vai ter um comportamento aqui inverso, tá? Então, a conta cofre, ela vai ser um débito e a depreciação vai ser um crédito. Então, vamos supor que ela depreciou ali 20 mil já. Então, o valor contábil desse cofre, valor contábil, vai ser 180, tá? Vai ser essa compensação aqui do valor do ativo menos a sua retificadora, que é a depreciação. No caso de do outro lado, ali, lado passivo, que são contas que aumentam a crédito, a gente tem, por exemplo, as ações em tesouraria no patrimônio líquido, que são contas que aumentam a débito e vão diminuir o passivo, o patrimônio líquido, porque são ações da própria empresa, que a empresa está comprando, e ela não pode negociar com essas ações como se fossem ativos mobiliários, como se fossem ações normais. Então, por isso que ela fica diminuindo ali do patrimônio líquido. Tá? Porque, inclusive, a gente tem uma coisa muito importante que a gente vai usar até em economia, são as partidas dobradas. Tá? As partidas dobradas vêm na contabilidade, mas a gente usa muito em contas nacionais em economia. Então, quando a instituição emite ações para o mercado, vendeu ações, e de repente ela quer recomprar essas ações. Então, a conta caixa aqui, ou disponibilidade de caixa, ela aumenta a débito. Se ela está comprando, ela vai ter que tirar dinheiro, né? Então, ela vai ter um crédito em caixa e a gente tem que ter uma contrapartida em débito, tá? No mesmo valor em débito. Então, esse débito vai ser em ações, em tesouraria, lá no patrimônio líquido. Ajuda bastante, sim, essa ideia das partidas dobradas, ajuda bastante a gente entender, assim, o que está acontecendo. E em contas nacionais também ajuda muito. Aqui uma da FGV, tá? A FGV tem uma forma de cobrança bem diferente do Sebrasp, mas algumas questões são boas, assim, para a gente passar pelo conteúdo, não tem a exigência particular, assim, com as particularidades da FGV, que tem uma forma específica, assim, de cobrança, assim como o Sebrasp tem também. Então, algumas questões eu seleciono para a gente dar uma olhadinha também, assim como da FCC, Sesgran Rio também. Então, aqui ela fala do COSIF, né, que apresenta os princípios, critérios, procedimentos contábeis a serem observados pelas instituições financeiras no Brasil, e a estrutura de contas, que é o plano de contas, e até modelos de documentos previstos no referendo plano. Então, ele faz é um documento que obriga, assim, as instituições financeiras a seguirem ele para facilitar a fiscalização mesmo do Banco Central. Então, a gente tem no capítulo 1, normas básicas, ele traz os seguintes procedimentos, 1, 2 e 3, e a gente tem que ver quais estão certos, tá? Cabe às instituições financeiras seguir os procedimentos somente nos itens, até cortou aqui, que a questão é meio grandinha, né? Então, a gente tem 3 assertivos aqui para analisar, né? Como se fossem 3 questões do Sebrasp. O item 1, fazer a apropriação mensal das rendas, inclusive mora, receitas, ganhos, lucros, despesas, perdas e prejuízos,
independentemente da apuração de resultado a cada 6 meses. O que vocês acham dessa? Certo. Tá certo, né? É o que tá lá na norma mesmo, no COSIF. E o que ele quer dizer aqui? A gente vai fazer uma apropriação mensal, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? E em junho, a gente vai fazer, final de junho, né, essa apuração de resultado no final do semestre. Então, o que ele está dizendo é que, independentemente dessa apuração, no mês de junho, a gente também vai fazer a apropriação mensal de junho, tá? É isso que ele quis dizer aqui dessa forma, tá? 2, proceder, inclusive, as instituições são obrigadas a fazer a cada 6 meses a apuração de resultado. O que acontece? Na prática, elas fazem trimestralmente, mas elas são obrigadas a fazer a cada 6 meses. Aí essa demonstração trimestral, o COSIF trata de demonstrações intermediárias, tá? Que ela tem algumas facultatividades, assim, ela também tem regras, tá? Mesmo que ela não seja seguida, ela é facultativa, né? A obrigatoriedade é a cada 6 meses. Se o banco quiser, a instituição financeira quiser emitir a cada 3 meses, ela tem que observar algumas normas para essas demonstrações intermediárias. Pode ser a cada 2 meses, a cada 4 meses, sempre que for menos de 6 meses, vai ser considerada intermediária. Mas a obrigatoriedade é a cada 6 meses. Então, essa aqui está correta mesmo. É bem em letra de lei, o Sebrasp gosta bastante de cobrar esse trechinho aqui. O 2, proceder às devidas conciliações dos títulos contábeis com os respectivos controles analíticos e mantê-las atualizadas, conforme determinado nas seções próprias do plano, do COSIF, devendo a respectiva documentação ser arquivada por pelo menos 1 ano. E essa, pessoal, o que vocês acham? Certa, né? Ela está correta, tá? Só chama atenção aqui para esse prazo, tá? A maioria dos trechos que falam em guarda de documentação vai falar em 5 anos. Esse é um dos... que eu me lembro é o único, mas não vou dizer que é o único, porque pode ser que tenha mais algum, tá? Mas a maioria vai falar em 5 anos. E esse é um importante que fala em 1 ano, tá? Então, as conciliações, os controles analíticos, o que é um controle analítico? A gente tem um controle sintético, que é mais resumido, e o analítico vai desdobrando os itens contábeis, tá? Então, essa documentação tem que ser mantida da conciliação das contas por pelo menos 1 ano. Conciliação, ela vai ser feita para a gente ter um valor líquido, tá? Então, às vezes, a gente tem alguma operação ali que a gente recebe, paga, então a gente concilia isso e chega no valor líquido, por exemplo, de impostos a pagar. Se a gente tem impostos a receber, impostos a pagar, a gente concilia e fica ali com um valor, ou um valor líquido a receber, ou um valor líquido a pagar, mas está correto também. Item 3, registrar as receitas e despesas na data do efetivo ingresso ao desembolso, sendo opcional o uso do regime de competência da contabilidade. E essa, pessoal? Errado, né? Na contabilidade a gente tem o regime de competência e o regime de caixa. O regime de competência diz que a gente deve reconhecer na data do fato gerador, assim, por exemplo, se a gente vai vender um produto a prazo, então a gente reconhece a receita já na venda, e não num momento futuro, quando efetivamente entrar aquele recurso, né, o ingresso do recurso no caixa. Daí, se a gente seguisse essa data do ingresso do recurso, a gente estaria seguindo o regime de caixa.
o regime de caixa, ele só é utilizado nas demonstrações de fluxo de caixa, tá? Essa aqui segue o regime de caixa. Mas, no geral, a contabilidade segue o regime de competência, tá? E aqueles que é opcional, né? Então, essa aqui está errada. Então, aqui, você ficou para baixo, mas dá para marcar aqui a letra C, né? Passar aqui para a próxima. Sebrasp. Os princípios do COSIF aplicam-se às agências dos bancos comerciais estrangeiros instalados no país, desde que não apresentem conflito com as normas existentes no país sede desses bancos. Errado, né? A gente tem a soberania aí do Brasil, então até alguns acordos, como o Acordo de Basileia, o Brasil internaliza, mas aí ele vira uma norma, um regulamento, uma resolução do CMN, do Bacen, e aí a gente segue, não o Acordo de Basileia, mas a resolução que internalizou as regras desse acordo, né? Mas a gente não pode seguir aqui, observar se tiver conflito com normas de outro país, né? Por causa da soberania mesmo. Então essa aqui está errada, né? Eles se aplicam às agências estrangeiras que estão instaladas no país, de qualquer forma. Se não quiser seguir, pode sair, né? Basicamente assim. 5. As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Ah, pessoal, às vezes eu pulo aqui o comando, tá? Quando eu vejo que é mais curtinho, assim, eu vou pular, mas às vezes a gente vai ter que ler, tá? Não sigam como prática isso, porque, principalmente na prova, né? Na prova leiam tudo, tá? Porque pode ter alguma coisinha no comando aqui importante, tá? E sempre que vocês virem incorreta ou não está correto, façam um círculo ali, grifem bem, porque às vezes a gente vai ler a questão e acaba esquecendo do que a questão estava pedindo e às vezes acaba se equivocando e perdendo uma questão. Então, as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem mensalmente apropriar as rendas, como mora, ganhos, receitas, despesas, perdas, e semestralmente apurar os resultados do período. O que vocês acham dessa? Certo, errado? Essa daqui acho que é aquele ponto de apurar os resultados está sendo exclusivamente para o semestralmente, né? Exato, é. É aquela alternativa daquela questão da FGV que a gente viu há pouco, que ela dizia que independentemente, né? Então, opa, independentemente. Independentemente. Como está no COSIF, né? Tem esse trechinho aqui. Independentemente de apurar os resultados. Aqui ele deu uma invertida, né? Então ele não deixa claro que a gente tem que fazer todo mês essa apropriação de rendas, de receitas e despesas, e a cada semestre, né, a gente tem que apurar os resultados. Na verdade, o que ele quer dizer é que a gente tem que apurar, fazer a apropriação de receitas e despesas mensalmente, independente da apuração do resultado a cada semestre. Então, ele faz essa ressalva de que, ok, você vai fazer semestralmente, mas no mês de junho, no mês de dezembro, também tem que fazer um mensal específico do mês. E por isso essa aqui está errada, tá? Porque ela deu uma modificada ali em como que está no COSIF. Tá? É uma questão, assim, que se a gente for analisar, assim, sem ser a Sebrasp, né, ela fica difícil de cravar, assim, não, mas tá errado mesmo, porque ele está dizendo, devem mensalmente fazer apropriação de receitas e despesas.
e semestralmente apurar os resultados. Mas não é o que está dizendo na legislação, né, no COSIF. Ele diz que deve mensalmente apropriar as rendas, independentemente da apuração ou não do resultado, na verdade, tá? Não é aqui que ele vai obrigar a fazer a apuração do resultado a cada 6 meses. Aqui ele diz que, independente de fazer a apuração do resultado a cada 6 meses, deve apropriar mensalmente. Então, aqui a gente começa a ver as peculiaridades da cobrança do Sebrasp. Então, tem que gravar aqui que ele traz esse trechinho e por que ele traz esse trechinho também. Aqui é uma questão mais prática, que é uma característica bem da FGV, mas está no COSIF também, tá? Aqui, então, ele fala que as instituições financeiras e autorizadas funcionadas pelo Bacen devem classificar operações de crédito. Essa classificação vai trazer aqueles níveis principalmente vai implicar nos atrasos, tá? Que é uma coisa assim que o Bacen avalia muito, os atrasos, e vai implicar naqueles níveis, e daí vai implicar nas provisões que devem ser feitas. E isso acho que a gente vai passar por algumas questões sobre isso. Classificação da operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade da instituição detentora do crédito e deve ser efetuado com base em critérios consistentes e verificáveis. Então, essa classificação da operação no chamado nível de risco, que a gente tem o risco vai de A até G, tá? E aí isso aqui vai variar o prazo de atraso, e isso vai implicar um percentual de provisão. Essa classificação é responsabilidade da IF, tá? Mas ela deve seguir critérios consistentes e verificáveis que vão ser fiscalizados pelo Bacen. Então, o Bacen faz auditorias muito frequentes sobre isso aqui. E deve ser amparado por informações internas e externas. Aqui, externas, Serviço de Proteção de Crédito, Serasa. E internos, pode ser uma outra operação que a pessoa mantenha ali no banco, né, na instituição financeira. Contemplando aspectos em relação ao devedor, aos garantidores, os avalistas, né? E em relação à operação. Então, a gente tem 3 aspectos aqui para avaliar. A pessoa que está contraindo o empréstimo, seja pessoa física ou jurídica, os avalistas e a operação em si. Aí ele pede aqui aspectos relacionados à operação. Então, eu vou lendo aqui, aí vocês vão colocando se vocês acham que está relacionado à operação ou não. Letra A, capacidade de geração de resultados e fluxo de caixa. O que vocês acham dessa? Não, né? Essa aqui é do tomador do empréstimo, né? A letra B, contingências e administração e qualidade de controles. Também ao tomador, né? Qualidade dos controles, então controles internos. Limite de crédito e pontualidade e atraso nos pagamentos. Também não, né? Atraso nos pagamentos, principalmente, é uma peculiaridade daquele devedor, né? Limite de crédito também pode ser do devedor, tá? Pontualidade, né? Que remete aí a atraso. Situação econômica financeira, natureza e finalidade da transação. Então, essa aqui, a primeira não é, tá? Essa aqui até natureza e finalidade da transação realmente remete à operação. Mas a situação econômica financeira vai ser avaliada pelas demonstrações financeiras do tomador do crédito. Tá? Essa aqui ela remete ao devedor. E sobrou a letra E, né? Valor, característica das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez. Essa aqui pode dar um pouquinho de dúvida, porque ele fala em garantias, mas são as garantias da operação, né? Até ele diz aqui, particularmente quanto à suficiência,
se essa garantia é suficiente para cobrir uma eventual perda de capacidade de pagamento, alguma coisa assim, né? Então, a suficiência, se ela é suficiente para essa operação, e também a liquidez, né? Se ela é facilmente conversível em moeda, né? A gente consegue vender, por exemplo, se a gente vai financiar um veículo, e às vezes é um veículo lá que, por exemplo, um maré turbo, né? Pode ser que tenha algum tipo de empecilho ali por parte de um gerente que acha assim, não, esse carro não é muito fácil de vender depois, se essa pessoa não ficar não ficar, se ela ficar devendo, se ela se tornar devedora, isso aí vai para leilão, nem no leilão eu consigo reverter. Então pode ser que seja negado, tá? Isso que é a suficiência e a liquidez. E são características da garantia específicas da, da operação, tá? Que não são os garantidores, não são os avalistas, que alguns empréstimos tem que ser feita também a pesquisa ali dos avalistas, né, dos garantidores. Mas aqui é especificamente da garantia, até o financiamento imobiliário também a gente tem essa garantia muito vinculada à operação, né, que às vezes vai ser comprado um imóvel, tem que ser avaliado se esse imóvel ele comporta o empréstimo que vai ser feito, e também se eu consigo vender esse imóvel depois. Então, por exemplo, imóveis rurais, eles vão usar outra linha de crédito, eles não usam a mesma linha de crédito de imóveis residenciais, porque ele tem que ser feita uma avaliação diferenciada, às vezes tem que estar vinculado à terra, não é só o imóvel, porque só o imóvel, às vezes um imóvel rural vai ter poucos interessados no caso de eu precisar vender esse imóvel, né? Então essa aqui é a letra E. 7, essa aqui também é FGV, mas também é uma questão boa para a gente, tá? Avalie se devem ser divulgadas em notas explicativas as demonstrações contábeis, informações detalhadas sobre a composição da carteira de operações de crédito, observado no mínimo, e aí ele traz os itens, tá? Então, são algumas informações, e a gente tem que olhar se está aderente aqui ao COSIF essas informações, tá? Então, distribuição das operações segregadas por tipo de cliente e atividade econômica. O que vocês acham dessa? Devem ser divulgadas? Vocês acham que é importante? Sim, né? Isso aqui é importante, principalmente isso aqui, porque o Bacen, ele orienta que uma instituição não faça empréstimos direcionados somente a uma atividade econômica, porque o risco de aquela atividade vir a ter problemas generalizados é muito grande, né? Então, é sempre bom fazer uma diversificação de áreas também para onde é emprestado os recursos, porque se tem uma crise no setor, por exemplo, agro, e o banco só empresta para o agronegócio, ele vai junto, né? E aí pode causar, como os bancos fazem muita operação entre eles, interbancárias, aí pode causar um bankrupt aí em todo o sistema financeiro, né? Então, por isso que tem essa orientação aqui de segregar também por atividade econômica. Distribuições por faixa de vencimento. E essa, o que vocês acham? Também, né? Essa é importante por causa das curvas ali de taxa de juros. Então, o banco tem que avaliar as necessidades que ele vai ter em determinado período, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, para avaliar o funding dele também, porque aqui a gente está falando de crédito, né? Então, para ele emprestar, ele tem que ter uma fonte desses recursos. E aí ele tem que analisar o prazo de vencimento, as taxas que ele vai pagar em tal vencimento, para direcionar também ou estabelecer algumas métricas para o funding, para a fonte desses recursos. Então, por isso que tem que ter essa distribuição de faixa de vencimento.
seria o duration da maturidade das operações. Essa aqui também está certa. E a 3, montante de operações renegociadas, lançadas contra prejuízo, e de operações recuperadas no exercício. O que vocês acham desta? Também é importante, tá? Comentei com vocês ali daqueles níveis de risco, né, de A a G. Então, isso vai implicar um valor que o banco tem que deixar travado ali para fazer a cobertura desse risco. E, basicamente, vai depender de há quanto tempo esse empréstimo está devedor, se é 15 dias, se é 30 dias, 90 dias. Então, essas operações, os bancos, depois que ela entra em inadimplência, eles tentam reverter, né? Então, aqui seria a renegociada. Então, pode ter uma amortização, pode estender um prazo, pode dar algum desconto de juros também. Então, isso aqui são as renegociadas. Tá? Depois de 180 dias, para empréstimos aí de até 36 meses, pode ser de mais prazo também, só que a partir de 36 meses, a instituição pode estabelecer o dobro do prazo para classificar no nível G, no nível H, aliás, de risco. Então, geralmente os bancos utilizam essa premissa, porque daí ele fica com menos valor preso ali para fazer a cobertura desse risco. Então, depois de um certo tempo, não vale mais a pena o banco ficar com essa operação, tá? Por isso que a gente tem, seguido a gente vê aí aquelas operações de renegociação com desconto de 90%, 95%. Às vezes é mais vantajoso para o banco se livrar daquela dívida, daquele crédito, na verdade, né, uma dívida do cliente, do que ficar com aquilo ali preso e prejudicando os recursos que o banco tem, porque além de não ter o dinheiro que foi emprestado, ele ainda tem que fazer uma provisão do mesmo valor, tá? No caso de quando é acima de 180 dias, tem que provisionar 100% do valor. E se ele reconhece contra prejuízo, ele só reconhece a perda ali do valor e deu aquele valor que estava preso ali para fazer frente ao recurso, que é o mesmo valor, ele pode usar para outra coisa. Então, por isso que tem essas ações de renegociação. Aí, quando lança contra prejuízo, é perda mesmo, tá? Então, isso aqui também é importante ter essa informação. Uma vez que foi lançado em prejuízo, pode ser que um belo dia o devedor chegue no banco e diga: olha, eu tenho uma dívida aí faz mais de 7 anos, sei que vocês não estão me cobrando mais, mas eu quero pagar. Essas são as operações recuperadas. Tá? Quando ela foi lançada em prejuízo, mas teve uma negociação ali, ela reverteu. Então, tudo isso é importante. Então, essas 3 aqui são corretas. Passar próxima aqui. Aqui já traz as classificações, tá? Considerando os princípios contábeis aplicados à provisão para créditos. Isso aqui também é um ponto divergente do COSIF para a contabilidade societária, tá? Porque a contabilidade societária já entende que isso é uma perda esperada e o COSIF entende que é uma provisão. Isso é uma divergência técnica, porque provisão ela vai no passivo. Provisão é um passivo, mas a provisão para créditos de liquidação duvidosa, o COSIF entende que são retificadoras do ativo, tá? A gente vai ter no ativo a conta que vai aumentar débito clientes, empréstimos a receber, né? E a gente vai ter uma retificadora, a PCLD, tá? Isso aqui ainda, no COSIF ainda fica assim. Na contabilidade societária, isso já mudou, tá? A tendência é que mude no COSIF também, porque isso aqui é uma inadequação técnica,
mas por enquanto ainda está assim no COSIF. Então essa aqui é uma retificadora, tá? Retificadora. Então, sobre provisão de operações com atraso de 61 e 90 dias, na área a opção corresponde à adequada classificação de risco mínimo relativo a esse período. Tem isso aqui também, quando a gente faz essa classificação, a gente classificar, por exemplo, no C, nada impede que a gente classifique no D ou no E, tá? Só a gente não vai poder classificar no B, por exemplo. Seria o risco mínimo, tá? E aí a gente tem uma tabela, né, de prazos e percentuais, tá? Os prazos, só aí. Os prazos, eles aparecem no COSIF a partir do B. A gente tem essa classificação aqui, E, F, G e H. Então, o A, ele não aparece, mas a gente pode entender ali que é de 0 a 15. Tá? O B vai ser de 15 a 30. E o C já vai ser de 30 a 60. Aqui 31, né? Para ficar certinho. Aqui é 30. E aqui é 14. Tá? E aí, a partir aqui do C, vai de 30 em 30. Tá? Aqui de 61 a 90. De 91 a 120. De 120, 150, 150, 180. E aqui acima de 180. Então, aqui são os prazos. Tá? Então, o que acontece? Se um crédito lá, um devedor, está devendo há 12 dias, ele vai se classificar, no mínimo, em A. Tá? Por que no mínimo? Pode ser que ele tenha uma outra operação que ele está devendo há mais tempo. Aí, essa operação pior, ela arrasta essa aqui também. Tá? Então, tem que ser feita essa análise interna também. No caso aqui se ele estiver aqui no nível A, vai ser feita uma provisão de 0,5. No nível B, vai ser feita uma provisão de 1%. Nível C, 3%. O nível C é um ponto assim que a gente pode usar para se ancorar, tá? Porque C é a terceira letra do alfabeto, 3%. Além disso, a partir do C a gente tem os prazos de 30 em 30, tá? A e B é de 15 em 15. O D também é um ponto legal de se ancorar, porque é D de 10, tá? 10%. Aí o E é 30, 50, 70 e aqui 100%. O F também é bom gravar, 50%. Então, os principais aqui para a gente gravar é o C, o D e o F, eu diria, tá? Que são pontos assim que a partir deles a gente consegue construir os outros. Então, aqui ele está perguntando de 61 a 90 dias, né? Vai estar aqui no nível D, certo? D de D. D de D não, D, risco D. Essa tabelinha aqui é importante saber fazer, tá? Pode falar, William. Bruno, uma dúvida, porque tem algumas questões que elas são práticas, né? Então, quando passa do C para o D, por exemplo, de 3 para 10, aí eu faço a apropriação só dos 7% a mais, é isso? Depende como a questão trouxer, tá? Até tem essa aqui é uma que vai explorar isso, tá? Ah, tá. Ela vai dizer que a gente tinha um saldo já contabilizado e ela pede para a gente ver qual que é o saldo que a gente vai ter agora. A gente tem que calcular e verificar, mas vai depender disso, tá? Se a questão trouxer um saldo, ou disser, esses ativos estavam classificados no B, estavam provisionados, e aí
mudou agora o prazo, e aí veja quanto que vai precisar. Daí a questão vai ter que dizer isso. Tá certo, obrigado. Tá? Eu até acho que eu vou passar umas questões aqui mais rapidinhas aqui do Sebrasp, a gente fazer mais questões direcionadas aqui, tá? Já está quase chegando aí no nosso prazo. Vamos passar um pouquinho, tá? Mas pegar umas questões do Sebrasp que são mais rapidinhas. As notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen devem evidenciar detalhadamente, entre outras informações, a composição da carteira de operações de crédito, sendo informadas a distribuição das operações, segregadas por tipo de cliente e atividade econômica, e a distribuição por faixa de vencimento. Então, viram que era uma questão ali da FGV, né? Esse aqui é de 2013, e em 2018, eu acho, tem uma questão da FGV que a gente trouxe aqui, que cobrou praticamente a mesma coisa. Tá? Está correto isso aqui. Tem mais um item ali, que é as operações renegociadas, né? Mas essa aqui está correta. Essa questão aqui, ela está incompleta, mas ela não diz, até ela diz aqui, ó, entre outras informações, né? Então ela não fechou o leque aqui, então ela não disse apenas ou somente, então isso aqui a gente tem que cuidar, tá? Quando ela traz esse tipo de construção assim que deixa em aberto, tá? Isso aqui é um indicativo de que está correto, tá? De que a gente tem que saber, claro, mas às vezes numa técnica de chute, tiver uma forma assim que a questão venha falando algo que ela deixa mais abrangente, assim, que ela deixa um ponto assim de que pode ter mais coisa, também é um indicativo de que está correto. Tá? Isso a gente fala bastante nos encontros sobre as formas que a banca constrói a questão para evitar recurso, ou como que a gente tem até algumas estimativas assim de que tipo de questão que tem mais probabilidade de estar correta. Isso aí a gente aborda bastante nos encontros. Né? Essa próxima aqui, nas operações com opções realizadas por conta própria pela instituição financeira, os derivativos, né, pelas demais instituições a funcionar pela Bacen e pelas administradoras de consórcio, deve-se registrar, então, falando de opções, deve-se registrar na data da operação o valor dos prêmios pagos ou recebidos na adequada conta de ativo ou passivo, respectivamente. Se a opção for exercida, deve ser baixado como receita ou despesa, conforme o caso. Essa é uma mais complicadinha, né? O que vocês acham dessa? Específica de operação com opções, né? Ela tá errada, né? Seria, no caso dela, não ser exercida, né? Não for exercida. Porque se ela for exercida, o prêmio que foi pago lá, ou recebido pela opção, se ela for exercida, esse prêmio vai entrar, vai contabilizar junto ali dos custos da operação, né? Ou vai aumentar o lucro, ou diminuir o prejuízo, ou também aumentar o prejuízo, diminuir o lucro, né? Vai depender. Agora, se ela não for exercida, aí a gente, se for um prêmio que a gente recebeu, a gente reconhece como receita, a opção virar pó, né? Ou como despesa, se a gente pagou e não exerceu, aí também ela vai ser contabilizado como despesa, né? Então tá errado. Mais uma aqui. Em uma operação de desconto de títulos, na qual o cliente recebe o valor líquido das despesas de juros, então aqui um desconto normal de boleto, né? O cliente recebe o valor líquido já descontado, né? Por isso tem esse nome. E a instituição financeira deverá registrar o valor correspondente aos juros em conta patrimonial de rendas antecipadas. O que vocês acham dessa? Pode falar, Lucas. Apertou errado? Essa é bem
específica aí de contabilidade, tá? Ela vai, sempre que a gente tem, como a gente viu, né, as despesas, receitas de juros têm que ser apropriadas mensalmente, tá? Então, ela não vai reconhecer como uma receita antecipada. Ele vai, é uma renda antecipada. Ele vai reconhecer como renda a apropriar, juros a apropriar. E isso aqui também é a retificadora, tá? Então, a gente vai ter lá no ativo, isso aqui vai ser um direito do banco, né? Um direito de receber. Então, ele vai ter um débito em clientes e ele vai ter um crédito de juros a apropriar. Esse aqui vai ser uma retificadora. Tá? Então, por exemplo, o cliente pode ser um título de R$ 1.000 e o juros negociado foi de 50, juros já descontado, né? Mas ele vai ter que apropriar esses juros ao longo do tempo. Então, a cada período que for apropriado, vamos supor que forem em 2 meses. Então, daqui 2 meses, eu vou lá na DRE, na demonstração de resultado do exercício, e reconheço uma receita financeira de 25. Tá? Isso aqui vai ser um crédito, tá? Então, como eu tenho um crédito, tem que ter a partida dobrada. Então, eu vou debitar em 25 aqui, tá? Então, aqui vai passar a ser 25. No mês seguinte, eu faço a mesma coisa. Vou lá na demonstração do resultado do exercício e reconheço mais uma receita de 25. E aí, diminuo novamente aqui. E aí, eu passo a ter zero aqui e ter o direito total aqui, que é o que acontece, né? O banco vai receber o valor do título, o valor nominal, né? E esse juros já foi reconhecido como receita pelo critério pelo regime de competência. Aqui eu trouxe muitas questões desse teste CNAE, que é um teste de auditor independente que é aplicado, é exigido pelo Bacen e pela SUSEP, tá? Que são agências fiscalizadoras, agências de fiscalização. Então, eles exigem que tanto o auditor independente que vai trabalhar com instituições financeiras, quanto o que vai trabalhar com seguradoras, com institutos de previdência, faça um teste que é aplicado pelo Conselho Federal de Contabilidade, e nesse teste tem muitas questões legais de COSIF, tá? Eu coloquei bastante aqui. Tem mais aqui, tem 48 questões, tá? Depois eu vejo o que faltou aqui. E depois eu disponibilizo ali para os administradores lá do grupo, para eles passar para vocês esse arquivo. Então, esses testes aqui a gente explora bastante, porque se a gente for olhar nas bancas, tem poucas questões de COSIF. Aí, nesses testes, a gente consegue praticar bastante, tá? Então, isso aqui diz assim: a entidade ABC calculou o valor recuperável do seu ativo mobilizado. O valor recuperável é o valor que eu consigo ou ter um benefício com o uso ou um benefício financeiro com a venda do ativo, tá? Então, vou sempre analisar o maior dos dois e aí pegando entre o maior, deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro. O valor recuperável, ele vai se dar assim, recuperável. Ele vai ser o maior entre o valor em uso e o valor realizável líquido, que é o valor de venda. Deixa eu escrever aqui. Realizável. Realizável líquido. Então, vou ter que mensurar esses dois valores, e o que for maior vai ser o meu valor recuperável. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho 70 aqui e 80 aqui. Então, a minha venda deduzida dos custos que eu tenho para vender, comissão, impostos. Então, esse ativo,
eu tenho um benefício maior com a venda. Não quer dizer que eu vá vender, tá? Mas o meu valor recuperável, então, vai ser o valor de venda. Aí eu vou analisar o valor contábil dele, que é aquele valor do custo de aquisição, menos alguma depreciação, tá? Então, eu tenho que comparar o valor recuperável com o valor contábil. Aí, nesse caso, eu vou ter que avaliar qual que é o menor, tá? Então, se eu tiver aqui o meu valor recuperável vai ser 80. Se o meu valor contábil for, por exemplo, 60, eu não preciso fazer nada, porque o meu valor recuperável é maior. Agora, se o meu valor contábil for, vou botar aqui, valor contábil. Agora, se o meu valor contábil for 100, aí eu tô com um ativo super avaliado, né? Porque eu não consigo mais recuperar o valor desse ativo. Então, eu tenho que reconhecer aqui uma perda por imparidade de 20, tá? Para ajustar ao valor recuperável. Depois eu posso até reverter, pode ser que no ano que vem esse item se valorize, eu consigo reverter até o máximo aqui do 20, tá? Mas então, esse é o valor recuperável. Então, calculou o valor recuperável, constatou a existência de imparidade a ser reconhecida, exatamente esse caso aqui, com base no fluxo de caixa descontado. Então, aqui foi analisado até o fluxo de caixa descontado, a gente vai ver em valuation, em finanças, tá? É o principal método de valuation para provas, tá? Se a gente for pegar empiricamente e na prática, não vai ser o método mais utilizado, mas para provas, em provas, a gente vai levar que o fluxo de caixa descontado é o método mais utilizado por valuation. Então, ao realizar os testes no cálculo do valor recuperável, o auditor independente constatou que a taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa era maior que a recomendada. Então, o que é um fluxo de caixa descontado? É um fluxo futuro, né? Por exemplo, vamos dizer que daqui um ano a gente vai receber 100 mil. E aí eu vou trazer isso a valor presente, né? Isso eu vou descontar esse valor por uma taxa determinada, né? E aí ele está dizendo que a taxa utilizada era maior que a recomendada. Então estava descontando por um valor, dividindo por um valor maior, né? Então quando eu divido por um valor maior, eu tenho aqui um valor menor do que o normal, né? Então, esse ativo ele deveria ser, por exemplo, vou colocar uns números aqui, deveria ser 80 e eu estou registrando por 70, é algo assim, tá? Que eu estou dividindo ele por uma taxa maior. Então, com base no enunciado, pode-se afirmar que o ativo imobilizado está subavaliado. É um ativo imobilizado, né? Acerta, né? Isso aí. Ele está sendo registrado por um valor maior do que deveria, né? Então, aliás, por um valor menor do que deveria, porque eu estou dividindo por uma taxa maior, então, equivocadamente, né? Então é isso aí mesmo. Isso aí. Vamos ver, fazer mais uma aqui, pessoal. Essa aqui é muito específica. Fazer essa aqui é mais chatinha. Em operações com bens não de uso próprio, então, entrando em ativo imobilizado, tá? O que são bens não de uso próprio? É um nome estranho, né? A gente tem bens de uso próprio e bens não de uso próprio dentro do imobilizado. E isso é uma especificidade aí das instituições financeiras, porque, por exemplo, quando o banco compra um veículo para o gerente se deslocar, é um bem de uso próprio, é um ativo imobilizado que ele vai usar lá nas suas atividades. Quando o banco financia um imóvel, esse imóvel ele vai ser propriedade do banco, tá? Ele vai ser alienado, mas ele ainda vai ser mantido ali no imobilizado do banco. Isso falando de arrendamento financeiro, tá? Não vamos entrar em financiamento. Arrendamento.
A gente tem que, às vezes, tem que se distanciar um pouquinho da prática. Né? Arrendamento, também chamado de leasing, né? Que é o que a gente tem no edital. Então, nessa operação de arrendamento, o ativo, o imóvel, por exemplo, vamos pegar um imóvel, ele vai ir para o patrimônio de quem está comprando, de quem está fazendo ali o arrendamento, porque ele vai deter o controle do bem, mas ele também vai ficar no imobilizado da instituição financeira. Tá? E aí ele vai ficar como um ativo arrendado, mas pode ser que a pessoa venha a não pagar e o banco retome. Quando o banco retoma, ele vira isso aqui, um bem não de uso próprio. E aí o banco provavelmente vai vender, vai se desfazer, né? Porque o banco não tem interesse em ficar com muito capital imobilizado, ele não consegue emprestar daí. Então, esse é o bem não de uso próprio. Tem outras situações também, pode ser por exemplo, aquele veículo que foi comprado por gerente, de repente o veículo já não está muito legal, assim, vai ser colocado à venda, ou vai ser disponibilizado para vender no leilão. Também vira bem não de uso próprio, que não está mais sendo utilizado. Então, ele diz assim, bens não de uso próprio classificam-se no ativo circulante. Ele vai estar no imobilizado, tá? Então, vai ser no não circulante. Então, isso aqui está errado. Direitos decorrentes da venda a prazo de bens não de uso próprio, constituídos de imóveis vinculados ao SFH, escrituram-se em devedores por compra. Não, vai ser no imobilizado também. Tá? Vai ser no ativo e imobilizado. Bens registrados em bens não de uso próprio do ativo circulante, aqui já que passam a ser efetivamente utilizados pela instituição, devem ser transferidos para o subtítulo Bens em regime especial da conta Bens não de uso próprio. Mas aqui já, no início, aqui ele já disse que era circulante, é não circulante, tá? E daí sobrou a letra D, né? Lucros e os prejuízos apurados na venda à vista de bens não de uso próprio, bem como de outros valores e bens, integram o resultado do período balanceado. Então, lucro e prejuízo, independente do que seja, né? Ele vai integrar o resultado do período que está sendo feito o balanço, né? O balanço patrimonial. Então, o lucro, o prejuízo, ele vai se dar ali no regime de competência, então ele vai pertencer ao período que está sendo avaliado. O que pode acontecer é que esse lucro seja referente a vendas a prazo. Então, eu tenho um lucro hoje, mas eu só vou receber no futuro. Aí eu não vou ter esse dinheiro. Então, isso eu reconheço, eu direciono para a conta do patrimônio líquido, lucros a realizar. Então, a instituição deve fazer isso para não precisar distribuir um dividendo que ela ainda não, sobre algo que ela ainda não recebeu, que ela tem direito de receber, mas ainda não recebeu. Mas, em geral, assim, o lucro é apropriado, ele vai integrar o exercício onde ele ocorreu, mesmo que não tenha sido recebido ainda o valor. Então, é isso, pessoal, aqui letra D. Então, a amostrinha aí, a gente passou um pouquinho, geralmente a gente sempre passa o período, tá? Os nossos encontros são, a gente define ali de 2 horas, mas às vezes vai 2 horas e meia, 3 horas, tudo fica gravado, quem não puder assistir, eventualmente que tem que trabalhar, alguma coisa assim. E a gente não se prende muito, assim, à questão de horário, tá? Sempre a intenção é passar uma preparação mais eficiente para vocês. Tá? Alguma dúvida sobre a metodologia aí, podem perguntar aí, estou à disposição. Nada? Então, tranquilo, pessoal. Pode falar, Davi. Bom dia, professor.
Uma dúvida. A gente também tem a possibilidade de encontrar o COSIF nas matérias discursivas. Então, nessa preparação aqui, nós teremos algo pensado nessa hipótese de 80 linhas de um texto mais técnico sobre o COSIF? Sim, temos também. Eu acredito que venha ou sobre economia ou sobre COSIF, tá? Finanças também. Até a minha ideia é que vai ser alguma coisa interdisciplinar, assim, que vai ter umas 5 proposições, daí de repente 3 de uma matéria, 2 de outra. Eu acho que vai misturar as matérias, porque é bastante coisa, né, para perguntar só de um item. Então, eu acredito que vai misturar pelo menos umas 2 matérias. O que eu não acredito, sim, é que venha uma questão de estatística, de econometria. Eu acho que aí seria meio que sacanagem até com o pessoal, né? E o Bacen, ele tem interesse de aprovar maior quantidade de pessoas. Beleza? Mas a gente Ok, vai ter, obrigado. sim. Valeu. Mais alguém? Então, beleza, pessoal. Para a gravação aqui.